Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo de número 18, verso de número 18. Vamos falar de um jovem que foi conversar com Jesus. Lucas 18. Deixa eu fazer assim, rapidinho. Isso. Aqui, essa linha aqui, Marconi. Beleza, Marconi. Perfeito. Marconi, a consagração é no outro domingo depois da ceia, na outra segunda depois da ceia. Vai ser na segunda semana, que é depois da ceia. Todo mundo pronto para uma jornada na Bíblia? Lucas, capítulo de número 18. A meninada que está sem Bíblia, vocês podem olhar para aquela tela, ou vocês podem olhar para essa tela, ou vocês podem filar a Bíblia da pessoa que está do seu lado. É a única vez que a fila é permitido. É quando a gente olha a Bíblia do outro. Lucas capítulo 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então disse ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse texto que eu li está em mais dois textos, tanto em Mateus como em Marcos. Esse texto, os três autores, um vai dizer um homem, o outro vai dizer alguém, o outro vai dizer um jovem. A ideia pela qual um dos autores diz que é jovem, todos os demais dizem que é jovem. Aparenta-se que ele talvez fosse até solteiro. E tem um momento que ele diz assim: eu tenho feito tudo o que manda a Bíblia, desde a minha mocidade, desde a minha juventude. E essa é uma palavra do grego que significa desde a minha adolescência, desde os meus 12 anos. Porque os adolescentes em Israel eram considerados a partir de 12 anos. Era quando eles podiam ir ao templo, e então eles poderiam se tornar discípulos. Era o caminho de ser um jovem para poder ser então um adulto. A Bíblia vai dizer então que este jovem, vamos chamar de jovem, que este jovem procura Jesus. E ele procura Jesus, mas tem uma coisa interessante nele. É que ele procurou Jesus não para pedir alguma coisa no sentido de que eu quero um carro, uma casa, eu quero saúde. Porque parece-me que esse jovem, do jeito que o texto diz, que ele tinha muitas riquezas, e essas riquezas que ele tinha eram tantas ao qual ele se apegava a elas e não quis nem seguir Jesus. E por isso que a epígrafe da Bíblia, epígrafe é aquela partezinha que é o tema, que normalmente vem em negrito, acima do texto, e que isso não é Bíblia, isso foi o editor que colocou para separar os temas para a gente entender, mas isso não é Bíblia. Então às vezes a epígrafe muda de um para o outro. E a epígrafe diz assim: jovem rico. E esse jovem, ele era alguém que já havia alcançado o que a maioria alcança. Eu não sei vocês, mas tanto eu como a minha esposa, nós não apenas fizemos isso com os nossos filhos, como os meus pais fizeram comigo. Você pretende ser o que quando crescer? Já fizeram essas perguntas para vocês, sim ou não? Já? Acho que vocês fazem essas perguntas, né? Vocês querem ser o que quando crescer? Eu ouvi isso muito.
Eu acho que, em outras palavras, a gente está dizendo o seguinte: a gente quer que você seja bem-sucedido. A gente quer que você alcance um nível de prosperidade, de riqueza, que você não precise de nada. A gente quer que você seja, porque a gente sempre, por exemplo, a gente nunca diz para os nossos filhos, quando ele crescer, vai virar balconista da Marisa. Não diz, diz? Não diz. A gente só fala assim, vai ser médico, engenheiro, empresário, ultimamente jogador de futebol e mais recente, youtuber. E parece-me que é sempre o desejo de que você vai ter grana. E a minha mãe, ela não somente desejava que eu tivesse grana, quando ela dizia assim, vai pagar tudo para a mamãe. Além de desejar que eu tivesse grana, ainda tinha uma outra intenção por trás, vai pagar tudo para a mamãe. E na verdade, o que nós queremos quando a gente está seguindo alguém, ou a gente se espelha em alguém, ou a gente se projeta, a gente quer é o sucesso daquela pessoa. A gente quer tudo que aquela pessoa tem no sentido de coisas boas, e não no sentido de coisas ruins. Ninguém deseja o ruim do outro. Por isso que os influencers, os youtubers, essa galera, você olha, você não vê eles empurrando o carro, eles vê só em carrão. Ou seja, nós queremos sucesso. Só que esse jovem que procurou Jesus, parece que ele já tinha isso. Porque ele já tinha sucesso, já tinha riqueza, ele já tinha tudo. E quando ele foi até Jesus, Jesus percebeu que faltava nele uma coisa. Porque Jesus diz isso para ele. Uma coisa te falta, verso de número 22. Está faltando uma coisa. Jesus diz, uma coisa ainda te falta. A gente não pode negar, e todos nós sabemos, que de uma certa forma, existe algum vazio dentro de nós às vezes. É como se estivesse faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A gente estava conversando essa semana em casa. A gente estava porque não tem coisa mais extraordinária do que assistir guia eleitoral. E um dos guias eleitorais que passou, eu comentei com o Gabriel, falei assim, esse cara é o dono do shopping tal. Aí Gabriel disse, pai? Ele falou, é. E ele comentou comigo, é aquilo que o senhor disse. O cara corre atrás de dinheiro. Quando tem dinheiro, quer poder. Quando tem poder, quer fama. Eram as três coisas que o diabo propôs a Jesus lá no deserto. E às vezes a gente acha que sucesso e poder, riqueza e fama, preenche o vazio da alma e do nosso coração. E aquele jovem foi até Jesus e diz assim, bom mestre. E Jesus diz, e ele pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, um jovem que tinha tudo, e procurou Jesus porque ele queria saber sobre uma coisa. Jovem, ele queria saber sobre o que é que eu faço depois que eu morrer. Ele estava preocupado com a vida após a morte. Por isso que, não aqui em Lucas, mas em outras, diz que Jesus olhou e amou aquele rapaz. Porque era jovem. Porque normalmente só se preocupa com vida após morte quem já está mais para lá do que para cá. E esse era um rapaz preocupado com a vida após a morte. Por isso que Jesus falou assim, cara, eu gostei de você. Eu gostei de você.
E ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus diz para ele: por que me chamas de bom? É porque a palavra do grego aqui, de bom, é alguém amável, alguém, gente boa, alguém que era, sabe, aquele cara influencer, gente legal. E por incrível que pareça, Jesus disse: eu não sou amável. O pessoal tem uma visão de que Jesus era manso, mas não era não. Só porque ele disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Esse manso aqui é obediente, não é o manso que você conhece. Mas Jesus era meio casca grossa. E quando o cara chegou, bom mestre, ele falou: não faz média comigo não. Não, eu não sou bom. Mas ele não retrucou quanto a ser mestre, porque ele o era. Como mestre, é uma palavra do grego que significa aquele que ensina as coisas de Deus. E Jesus ensinava as coisas de Deus. E ele diz: bom mestre. Jesus: não tenta me enganar. Mas ele faz uma pergunta extraordinária. A pergunta dele é: como ter sucesso? É isso que ele pergunta, sim ou não? Sim ou não? Coloca na tela 18. Olha a pergunta dele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta sobre sucesso, sim ou não? Não. Ele pergunta sobre: bom mestre, como farei para ter mais likes? Ele pergunta sobre isso, sim ou não? Não. Em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. Eu não passei esse versículo para vocês não, mas vê se é 12, 13. Um homem que estava no meio da multidão disse: mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Coloca o outro também, 14. Mas Jesus lhe respondeu: quem me colocou como juiz e partidor de herança? Uma outra pessoa também fez uma pergunta para Jesus. Disse assim: Senhor, o senhor poderia resolver um problema para mim? O senhor poderia falar com meu irmão? O senhor poderia resolver o problema da minha herança? Procurou Jesus também para falar sobre a herança. E Jesus disse: quem me colocou como juiz e repartidor de herança? Ou seja, Jesus foi duro com esse homem, porque ele fez uma pergunta à pessoa errada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Cuidado com os conselhos que vocês ouvem. Cuidado com os conselhos que vocês ouvem. Jesus gostou do primeiro, de Lucas 18, porque ele procurou Jesus para falar sobre vida eterna. E Jesus disse: esse assunto eu domino e eu vou falar. Vida espiritual, vida eterna, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. A gente não procura saber de quem não tem vida com Deus. Pastor não é coach, é pregador. Igreja não é lugar para a gente se reunir, é lugar para a gente adorar quando se reúne. A Bíblia não é mais um livro, a Bíblia é o livro, porque está escrito: passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá. Então, quando aquele rapaz procurou Jesus para falar sobre vida eterna, Jesus gostou. Então aprenda uma coisa: não busque conselhos com quem não domina o assunto. Não procure respostas para quem não sabe responder nem sobre a vida dele. Não queira aprender com quem ainda é aluno. Quer saber de alguma coisa? Procura alguém que está acima de você e não de igual para igual.
Não deixe o mundo lhe dizer quem é Deus, porque ele não sabe quem é. Quem sabe quem é? A Bíblia Sagrada sabe quem é Deus. As pessoas querem achar Jesus em vários outros lugares, mas não. O lugar que se encontra Jesus é na sua palavra, é dentro do seu quarto em secreto, é adorando a Deus na sua casa, é temendo a Ele no seu dia a dia. Igreja não é clube, é casa de Deus. Oração não é mantra, é falar com o Pai. Não confunda as coisas. Jesus não é repartidor de herança. Mas quando perguntaram para Jesus sobre vida eterna, aí Jesus soube responder. Sabe qual é o seu problema? Você está procurando Jesus por coisas que um Pix resolve. Você está procurando Jesus por coisas que um currículo resolve. Você está procurando Jesus por coisas que uma prescrição médica resolve. Você está procurando Jesus por coisas que um crédito resolve. Agora, médico não resolve problema de vida eterna. Professor não resolve problema da alma. O mundo não resolve problema de comunhão com Deus. Relacionamento com Deus é somente o Espírito Santo que pega e coloca você na presença do Senhor. Não confunda as coisas. Não seja influenciado por esse mundo. Não seja influenciado pelas redes sociais. Não seja influenciado por quem você não conhece a vida dele. Por trás de uma câmera, você não sabe o que é. Na frente de uma câmera, todo mundo é lindo. Aquele rapaz tinha tudo, mas não tinha paz, não tinha Jesus, não tinha Deus em sua vida. E ele foi lá e disse assim: o que é que eu faço se eu morrer hoje? O que é que eu faço para ter a vida eterna? O que é que eu faço para eu chegar no céu? Os livros não explicam sobre isso. Não existe nada que você faça que você compre Deus. Deus não é vendido, Deus não é comprado. Mas Deus ouve se você procurá-lo. E a Bíblia diz que ele foi lá e disse: o Senhor podia me falar sobre céu? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus disse para ele: você sabe. Sabes os mandamentos? Sabe. Vou contar de 1 até 3, diga assim: sabe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo sabe, mas faz de conta que não sabe. E aí às vezes vem com umas perguntas tão idiota que me dá uma vontade de chutar a canela. Sabe essa parte aqui que dói? Porque as pessoas querem ouvir o que elas já... Aí Jesus diz: mas você sabe. Você sabe para falar com Deus. Você sabe para ter vida eterna. Você sabe como é que faz para morar no céu. Você sabe para encontrar a eternidade. Você sabe. Porque todo mundo sabe. Só faz de conta que não sabe, que é para poder continuar pecando e vivendo uma vida de desgraça. Porque para morar no céu, só com Jesus. Vida eterna, só com Jesus. Perdão de pecados, só com Jesus. Sucesso, você alcança por aí. Emprego, você alcança por aí. Riqueza, você alcança por aí. Mas vida eterna, só com Jesus. E aí a pessoa chega, e Jesus diz: mas você sabe. Ou quem não sabe aqui, que se fizer besteira Deus não gosta?
Ou quem não sabe aqui que quando apronta, Deus se entristece? Ou quem não sabe aqui o que é certo e errado? Ou quem não sabe aqui o que é pecado? Ou quem não sabe aqui? Agora, porque estão inventando pecado? Pastor, pode cortar cabelo? Não pode cortar cabelo? Pastor, pode usar isso? Não pode usar aquilo? Pastor, pode ver isso? Não pode ver aquilo? Oi, irmão. 1, 2, 3, você? Fica fazendo tanta pergunta que... Aí a gente faz de conta que é idiota. Fala, Jesus disse para o rapaz, você sabe. Aí Jesus disse para ele, mas você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Eu soube que o Alexandre de Moraes proibiu o pastor de dizer, vire para o seu irmão e diga, mas eu vou desobedecer o Xandão. Vire para o seu irmão e diga, honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Olha, Jesus, olha agora, olha só, escuta, presta atenção. Jesus disse, você sabe, não matar é ruim ou é bom? Ser assassino é errado, não é? Ser assassino não é errado? Sim ou não? Ser assassino é certo ou errado? Errado. Jesus disse, não matarás. Aí Jesus disse para ele também, não furtarás. Roubar é certo ou errado? É errado. Assassino deve estar na cadeia, sim ou não? E o cara que é ladrão deve estar na cadeia, sim ou não? Sim, não é errado. Não é errado. O marido que trai a esposa com amante, é certo ou errado? Mas a esposa que trai o marido com amante, é certo ou errado? Não é errado? Sim ou não? Precisa dizer isso? Ou todo mundo sabe que é errado? Matar é certo ou errado? Roubar é certo ou errado? Trair o cônjuge é certo ou errado? Não dirás falso testemunho, fofoca, falando da vida do outro, dizendo assim, como aquela menina é chata. Está aqui na Bíblia. É certo ou errado falar da vida dos outros? Irmão, essa tinha que ser bem alta. É certo ou errado falar da vida dos outros? Entendeu? Falar da vida dos outros é errado. Ainda que alguém diga assim, é todo mundo para falar da minha, e eu sozinho vou falar deles. Mas é errado. É errado. Agora, vocês viram como é fácil ver como essas coisas são erradas, sim ou não? Agora, e aqui? Honra pai e mãe. Observe que Jesus colocou no mesmo nível assassino, ladrão, fofoqueiro e adolescente que desobedece papai e mamãe. No mesmo nível. Quem entendeu aqui, diga amém. Mesmo nível. Quem manda na minha vida sou eu, assassino. Por que o senhor está pegando no meu pé? Eu faço o que eu quero. Ladrão. Igual. Jesus colocou tudo junto. Diz que tem que honrar a pai. A autoridade sobre a vida de vocês é pai e mãe.
Eles não querem o mal, eles querem o bem. Aí Jesus disse: você sabe disso. O rapaz disse: eu tenho feito isso, observado, feito, desde quando eu era uma adolescente, desde quando eu ia para o acampatins. Eu tenho feito isso. E tem muita gente que faz as coisas, mas está longe de Deus. Porque não é o fazer somente, é aqui dentro. E Jesus disse para o rapaz: uma coisa, porém, te falta. Uma coisa. Quantas? Uma coisa, Jesus disse. Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? E ele olhou e viu que aquele rapaz, dentro do coração dele, era avarento. Sabe o que é avarento? Alguém que deseja ter e quando tem quer mais. Não divide, não compartilha. Alguém que só quer para si. Prejudica seja quem for para ter as coisas. Avarento. Jesus viu que aquele rapaz era avarento. Aí Jesus disse para ele: você precisa fazer uma coisa: deixar o que te prende para me seguir, para ser feliz, para encontrar Deus. Uma coisa te prende. Algumas pessoas são presas não por causa de uma avareza, mas algumas pessoas estão presas em coisas que elas sabem que estão presas. Tem coisas aqui que vocês sabem que precisam melhorar, sim ou não? E vocês não conseguem largar, porque vocês estão presos muitas vezes. Muitas vezes nós estamos presos em alguma coisa. Jesus disse para esse rapaz: deixa o que te prende e caminha comigo. Vem comigo. Sabe, às vezes nós não conseguimos largar as coisas. Às vezes nós não temos força para vencer. A Bíblia conta a história de um homem que pediu para Jesus orar pelo filho dele. E ele disse para Jesus: será que tu podes curar meu filho? Jesus disse para ele: será que tu podes crer que eu posso curar? Porque não é sobre se eu posso, é sobre se você crê. E o homem disse uma frase que até hoje me mexe comigo aqui dentro. O homem disse: será que o Senhor podia me ajudar? O Senhor pode me ajudar a crer, porque eu não tenho forças para vencer. Eu não tenho forças para crer. E o homem disse para Jesus: me ajudes. E Jesus foi até a criança que estava doente e curou a criança. Esse jovem, Jesus disse: por que você não muda? Por que você não larga o que te prende e me segue? Se ele tivesse dito: eu não consigo fazer sozinho, Jesus teria dado a ele uma saída. Talvez exista coisas que você não consiga vencer sozinho. Talvez existam coisas que você não consiga superar sozinho. Talvez não exista coisas que você consiga superar sozinho. Então, às vezes, é hora de nós pedirmos ajuda a Jesus. Porque tudo que Jesus quer é que você o siga.
Foi isso que ele disse para o jovem: me siga, esteja comigo. Tem coisa melhor do que estar com Jesus? Ele é a nossa melhor influência. Ele é o nosso modelo para a gente olhar e seguir. E Jesus disse: me siga. Se você me seguir, você encontrará a paz que você não tem, porque dinheiro não compra. Mas o rapaz ao invés de pedir ajuda, dizer me ajude, o rapaz simplesmente virou as costas e foi embora. Todos os dias hoje nós temos as mesmas opções. A opção de escolher seguir Jesus ou não segui-lo. Nós temos a opção de ser influenciados por esse mundo e seguir o mundo, ou nós temos a opção de tomar uma decisão e entregar a nossa vida a Jesus. Hoje, essa é a opção que você tem. Todos os dias, nós recebemos a mesma pergunta: por que você não larga tudo e me segue? E você sabe disso. Não adianta esconder isso. Você sabe disso. Porque você não larga tudo e segue Ele. E se você disser: pastor, eu não tenho força para isso, então peça a Jesus. Como o rapaz do filho que estava enfermo, ele disse: eu não consigo crer, me ajude. Jamais Jesus deixará você. Mas não tome atitude como esse jovem que se acha, e por se achar, ele virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque Jesus disse: falta alguma coisa, falta. Olha o que é que diz o texto: mas ouvindo ele essas palavras, 23, as palavras que Jesus disse: por que você não me segue? Por que você não larga o que te prende e me segue? Tome uma decisão por mim. Tome uma decisão por mim. E aí Jesus diz para ele: me siga. Mas ouvindo ele essas palavras, ele ficou triste. Sabe como terminou a história desse jovem? Triste. A história desse jovem terminou como uma história triste, porque ele não seguiu Jesus. Quem não segue Jesus pode viver uma vida normal, mas termina triste, porque não tem a opção da vida eterna. A vida que começa depois que nós morremos. Todos nós iremos morrer, mas começa uma vida depois. E por isso que Jesus achou esse jovem muito inteligente. Por isso que Marcos vai dizer: Jesus gostou dele, porque a pergunta dele era: o que é que eu faço depois que eu morrer? Como é que eu faço para alcançar? Como é que eu faço para chegar do outro lado? E a opção de Jesus foi: siga-me, ande comigo, que você chegará bem. Você está entendendo isso, sim ou não? A escolha é sua. Aquele jovem escolheu não seguir, e olha como é que terminou a história dele: triste. Nós vamos terminar a nossa história triste ou feliz? E para terminar feliz, a gente termina como? Seguindo Jesus. Ele é a nossa melhor influência. Ele é o nosso melhor lugar para dar like. Ele é aquele que a gente deve seguir com vontade. Ele é aquele que nós devemos dar o nosso tempo, a nossa devoção. Jesus disse: meu jovem, você tem tudo, mas está faltando uma coisa: siga-me. Existem coisas que te prendem e que você pode largar hoje e entregar a vida a Jesus. Você pode render-se a Ele hoje. Você pode dizer: Jesus, eu me rendo aos teus pés. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. É a decisão mais acertada que você pode fazer. A decisão de escolher Jesus. Você quer terminar feliz ou quer terminar triste? Feliz ou triste? Feliz ou triste? E para terminar feliz, só se termina
com Jesus. Para terminar feliz, só termina com Jesus. Por isso que Jesus deixou claro e disse: como é difícil as pessoas que se prendem a esta terra encontrarem o reino de Deus. Não deixe que nada lhe prenda. Não deixe que nada lhe sufoque. Não deixe que nada tire você do foco que é Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Qual é a sua escolha hoje? Eu prefiro escolher Jesus e você. Eu prefiro entregar a minha vida a Jesus, porque eu quero uma vida melhor com Jesus. Eu quero ser feliz. Eu quero poder viver o meu melhor casamento. Quem quer casar aqui? Quem quer casar? Você é tão novo, já quer casar? Meu Deus do céu, não tem nem idade, já quer casar, menino. Mas é claro, todo mundo quer casar. Todo mundo. Olha vocês aqui para mim. Vocês também. Vocês também querem casar. Graças a Deus. Olha, mas nossas meninas aqui estão tudo solteiras, viu? Glória a Deus. Não, tu não está não? Ela não está não? Ah, foi? Noivaram? Noivaram? Hã? Compromisso? Estou emocionado. Esse ano é o ano dos milagres. Por isso que eu vi vocês conversando muito, eu achei que era sobre Bíblia. Nós estamos crendo que para terminar, nós cremos que para terminar bem, só com Jesus. Eu quero terminar bem, pastor, com Jesus. Quero casar bem, pastor, com Jesus. Eu quero viver uma vida extraordinária, pastor, com Jesus. Só com Jesus. Sem Jesus, a gente acaba triste.